Eu quero falar sobre 3 coisas que devem fazer parte dessas novas criaturas. Se nós fomos chamados para uma nova vida, em 3 aspectos, principalmente, nós vamos ter que mudar. A primeira coisa que precisa mudar em nós é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Muitas pessoas enxergam Deus de maneira incorreta, ou melhor, de maneira incompleta. Muitos imaginam um Deus que é somente amor, um Deus que no final vai perdoar todo mundo, que vai fazer vista grossa para tudo, para os nossos pecados, e vai abrir as portas do céu e colocar todo mundo lá dentro. Deus é amor, sim, mas Ele também é um Deus justo. Salmos capítulo 116, no versículo 5, está escrito: O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Nós não podemos separar a justiça de Deus da misericórdia dele. Em Deus, as 2 coisas caminham juntas, em harmonia. A justiça de Deus é misericordiosa e a misericórdia de Deus é justa. Em Efésios capítulo 2, no versículo 4 e 5, está escrito assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Quem é nova criatura tem temor de Deus no seu coração, o que significa que tem reverência pelo Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Significa que a pessoa não somente ouviu a palavra, mas que também guardou ela no coração. Salmos capítulo 119, versículo 11, o salmista diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A nova criatura, então, ela tem essa visão correta de Deus. Um Deus que é amor, que entregou seu filho por amor, mas um Deus que é justo. Você precisa levar esse Deus a sério. Você precisa considerar o Espírito Santo como uma pessoa que está ao seu lado o tempo todo. Tem gente que fica constrangido com a presença de alguém e deixa de pecar por causa disso, mas não considera a presença de Deus na vida dela. Você precisa ter Deus como o seu Senhor verdadeiramente. A segunda coisa que precisa ser renovada na vida daqueles que aceitaram a Cristo é a maneira como nos relacionamos com o pecado. Quem é nova criatura não deve mais compactuar com o pecado. O pecado, ele vai acontecer sim, mas será como um acidente. Não deve mais ser uma prática na vida do cristão. Antes de nós conhecermos a Cristo e a palavra de Deus, nós não dávamos a devida importância à questão da santidade. Nós não reconhecíamos que o pecado nos afasta de Deus. Só que agora nós aprendemos essas coisas. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu irmão, minha irmã, não adianta você ir na igreja todo domingo, orar, cantar louvores a Deus, ofertar, dar ali o seu dízimo, mas durante a semana continuar cometendo os mesmos pecados, continuar levando a mesma vida de pecado que você levava antes. Leia comigo o texto de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, do verso 6 ao verso 10.
Olha o que a palavra do Senhor diz. Todo aquele que nele permanece, em Jesus, né, está falando aqui, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Quem anda no pecado significa que não viu Jesus, não conheceu a ele. E o apóstolo João continua dizendo assim, olha, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, a semente de Deus está dentro dele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. O pecado vai ser um acidente na sua vida. Se você tem permanecido na prática do pecado, a Bíblia está dizendo que você é do diabo. E o verso 10 fala assim, desta forma sabemos, João está dizendo assim, dessa maneira nós conseguimos identificar quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Amém, meu irmão? Você recebe essa palavra aí em nome de Jesus? Ah, pastor, aceitei Jesus, mas eu estou atolado no pecado. Talvez você não aceitou ele verdadeiramente. Talvez você precisa hoje fazer uma aliança verdadeira com ele, sabe? Tomar uma posição de crente mesmo, de alguém que tem temor de Deus. O Espírito Santo, ele nos convence, irmãos, do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos mostra qual é o nosso pecado. Ele revela para nós que existe uma justiça de Deus que será cumprida. E ele nos mostra o juízo, ou seja, que nós podemos estar em condenação. Se você diz que aceitou Jesus, você está na igreja, você tem até cargo aí na igreja, faz parte do louvor, da liderança, é de ministério, tem título aí de presbítero, de diácono, que seja o que for, mas você continua praticando o pecado, você tem permitido que o pecado domine a sua vida, você não conheceu a Deus, você não conheceu a Jesus verdadeiramente. E essa é uma posição muito perigosa, porque você está vivendo em condenação, você está invalidando o sacrifício de Jesus na sua vida. Você somente ouviu a palavra, conheceu a palavra, mas você não a recebeu, você não se posicionou de forma verdadeira, de forma convicta no seu coração. Se você aceitou Jesus, demonstre isso com as suas atitudes. Amém? Em nome de Jesus. Se isso testifica no seu coração, coloque aí nos comentários. E a terceira mudança na vida daqueles que são feitos novas criaturas é a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, está escrito assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você já viu pessoas que dizem assim: eu amo a Deus, mas eu não aguento os irmãos da igreja? O que está dizendo aqui no texto, né? O que o apóstolo João está dizendo aqui é que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia as pessoas, essa pessoa é mentirosa. Porque não tem como você amar a Deus que você não vê e deixar de amar o seu irmão que você está vendo.
Quem ama a Deus, expresse esse amor servindo aos irmãos, amando as pessoas. Não tem como, irmãos. A pessoa tá brigada com todo mundo, tá de mal de todo mundo, ressentida com todo mundo, mas ama a Deus. Não, ela não ama a Deus. Quem ama a Deus, ela consegue perdoar, ela consegue relevar, ela consegue conviver com as diferenças. Amém? Não adianta dizer que nós somos novas criaturas se ainda temos conservado as velhas intrigas com as pessoas. Se o nosso coração verdadeiramente está em Cristo, se somos novas criaturas, por que nós não conseguimos perdoar? É porque nós não tivemos ainda a dimensão do tamanho do perdão que recebemos de Deus. Por que ainda temos tanto ressentimento? Temos que pedir a Deus que mude o nosso coração, que transforme a nossa mente, para que nós possamos enxergar as pessoas da maneira como Deus as enxerga, com olhos de amor e de misericórdia. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer estabelecer um tempo novo na sua vida. As coisas velhas, Deus quer virar a página. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Peça ao Senhor para que Ele se revele a você, para que você o conheça de uma forma verdadeira, única, e não da maneira como o mundo ou a religião apresentaram Ele a você. Reconheça Deus como um Deus misericordioso e compassivo, mas também como um Deus justo. Peça ao Senhor para que você consiga abandonar definitivamente o pecado na sua vida. O pecado tem atrapalhado você. O pecado tem impedido você de conquistar muitas coisas que Deus queria dar a você. Porque o pecado nos afasta de Deus.